Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 49, Jesus ressuscita Lázaro. Algo acerca da queda precisa ser evidente para nós. A queda trouxe a morte ao mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como resultado desse quadro trágico, todo homem natural está espiritualmente morto diante de Deus. Efésios capítulo 2, o versículo 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual é a consequência desse estado de coisa? Tudo o que diz respeito à vida natural está maculado pelo pecado. Tem o rastro da morte. Está sujeito à corrupção. Para resolver essa situação, só uma nova criação, só por meio da ressurreição. Veja o caso de Abraão e Isaque. Em Gênesis capítulo 15, o verso 4, e isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus diz a Abraão que ele vai ter um filho e este filho lhe será por herdeiro. Em Gênesis 21, o versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Do ponto de vista natural, não há diferença entre Isaque e qualquer ser humano. Todos um dia hão de morrer. Para Isaque ser filho da promessa, ele precisava passar da morte para a vida. Ou seja, ele tinha de ressuscitar. Chegou o dia em que Deus pediu o sacrifício de Isaque. Gênesis capítulo 22, o versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão? E ele lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Abraão subiu ao monte para oferecer Isaque, ao que foi impedido no último momento. Em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Este ato substitutivo ficou entendido como sendo o equivalente à ressurreição de Isaque. Hebreus capítulo 11, verso 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A ressurreição que se aplica a Isaque é a mesma aplicada a todo aquele que recebe Cristo como Salvador. Romanos capítulo 6, o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele, isso é, com Cristo na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em ressurreição de vida.
tendo a figura de Isaque ressurreto, porque o Cordeiro de Deus foi morto em seu lugar, tendo a consciência de que quem crê em Jesus como o Cordeiro de Deus está passando da morte para a vida, é que podemos examinar a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, o versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Assim como Lázaro estava enfermo, toda a humanidade está corrompida pelo pecado, sujeito à morte eterna. João capítulo 1, 11, o versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Nem todo ser humano morrerá em seu pecado. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Nesse sentido, em vez de permanecer no seu estado natural, ele é resgatado por Deus, se tornando filho de Deus. João capítulo 11, verso 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A enfermidade trouxe a morte de Lázaro, como também o pecado tem este mesmo potencial de levar o indivíduo à morte. João capítulo 3, verso 18. Aqui está o diferencial. Quem nele crê, isso é, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê em Jesus, já está julgado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Entenda, Adão pecou, somos os seus descendentes, sujeito à morte física, ao juízo e depois à morte eterna. Rejeitando Jesus, nada mais podemos fazer se esta pessoa vir a morrer em sua incredulidade, pois ela rejeitou o único remédio de Deus para a sua salvação. No entanto, Lázaro cria em Jesus. Sua morte física seria uma comprovação extrema que quem crê em Jesus muda fundamentalmente o estado da sua natureza. João capítulo 11, verso 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que vamos ouvir acerca desse evento reflete a figura da ressurreição de Isaque, bem como o significado do batismo nas águas. Passamos da morte espiritual para a nova vida com Deus. Eis como se deu o evento em João capítulo 11, o versículo 39 em diante. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse ao Pai: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Note o paralelo. Lázaro ficou praticamente 4 dias morto, sendo o equivalente à morte de Jesus. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou, assim como Lázaro também. Isso evidencia que, daquele dia em diante, Lázaro vivenciaria uma nova vida,
completamente distinta da vida anterior, pois é uma vida baseada no poder da ressurreição. Assim é conosco, depois que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos, compartilhe para que outro conheça também como se deu e as implicações da ressurreição de Lázaro. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.